Qual foi a última vez que a sua empresa trouxe um resultado novo? Alguma coisa que foge daquele padrão da linha reta no seu gráfico ou daquela linha reta que cresce sim, você está satisfeito, mas não tem um salto, não tem algo diferente acontecendo. Isso é uma coisa que normalmente acontece nas empresas que estão estagnadas, as empresas que estão travadas. E perceba que o travado não é necessariamente estar caindo, não é necessariamente estar perdendo dinheiro, é a chatice do crescimento linear, aquela coisa que não traz um salto diferente, não traz uma proposta diferente para o mercado, não está provocando um concorrente, não traz um cliente novo, você está sempre naquela batidinha de sempre, naquela coisa que você começa a se questionar se você está afim de ir na segunda-feira, você começa a se questionar se você consegue reter um colaborador, a sua empresa fica chata, aquela empresa que não traz uma novidade, aquela empresa que não está provocando nada de novo no mercado. Talvez se você olhe para tudo isso e fale assim, poxa, mas meu mercado é chato. Meu setor não traz esse tipo de novidade. Não tem inventar muita coisa se eu trabalho com oficina mecânica ou se eu tenho uma indústria que faz aços longos. Eu não sei exatamente que momento de vida você está, em que momento de empresa, que setor você está, mas eu posso te falar que não importa qual é o tipo de empresa que você trabalha, não importa o setor que você está, dá para a gente começar a provocar saltos nesse gráfico para sair daquela chatice e começar a provocar as ondas que vão trazer algum tipo de disrupção para o seu mercado, mas provocadas por você. Não que vão atingir você e você vai ter que sair nadando que nem um maluco para conseguir corrigir o problema que aconteceu ali. Tem muita coisa para acontecer e eu tenho certeza que dá para a gente começar a olhar para essa questão que você se enquadra, que você acha que não tem muito o que fazer, olhar de uma forma diferente, começar a transformar tudo isso num negócio mais provocativo, que você consegue não só ter aquela vontade na segunda-feira de transformar a sua organização, transformar a forma como as coisas são feitas, mas principalmente buscar mais lucratividade usando os recursos que você já tem em casa. É você começar a transformar o dinheiro que você põe no bolso sem usar massivamente a sua energia, os seus colaboradores, mais recursos, começar a buscar mais coisas. Dá para transformar o que você tem. Quando eu te falo que dá para fazer, é porque eu já estive no seu lugar. Eu venho de um mercado, de uma empresa muito tradicional, mercado de desmontagem de veículos. Pouca gente acredita, inclusive, que existe o lado organizado desse mercado, o lado formal desse mercado. Eu lembro muito bem que eu cresci indo para a escola, por exemplo, contando para os meus amigos que meu pai trabalhava com autopeças, não com desmontagem de veículos. Porque não é o tipo de coisa que você conta para alguém e se sente orgulhoso na forma tradicional como as coisas são feitas. Basicamente, o nosso mercado é comprar veículos em leilão, desmontar esses veículos e entregar peças para o seu cliente. Dentro dessa lógica, é a coisa mais não sexy que a gente pode imaginar no mercado. Não tem muita sofisticação, você trabalha com baixo nível de desenvolvimento, baixo nível de tecnologia, baixo nível de tudo. Você simplesmente é um grande destruidor de veículos que transforma em peças e entrega para alguém que precisou daquela peça, seja porque ela era mais barata, seja porque você não encontra mais ela nova no mercado. Então, é uma dinâmica chata. É uma dinâmica que sim, está crescendo, dá dinheiro, mas você está naquela questão que, e se acontecer alguma coisa no mercado? E se vier uma crise? E se vier um desvio inesperado? E no nosso caso veio. A primeira grande mudança foi muito de não nos vermos dentro desse negócio orgulhosos do que fazíamos e a gente foi lá e investiu num negócio que estava correlacionado, a gente começou a investir em concessionária de veículos e a gente geriu muito mal isso. E a gente quebrou o negócio da concessionária e acabou levando essa crise para dentro da empresa principal, que era a desmontagem de veículos. Isso fez a gente reduzir muito de tamanho, ficar endividado, a gente conseguiu, num período ali, se reestruturar, a gente precisou se tornar cada vez mais enxuto ali, reduzir custos, ser mais eficiente, e isso ensinou muito para a gente. Ensinou tanto na jornada de formação profissional da família que estava ali potencialmente sucedendo meu pai no futuro, mas principalmente nos tornamos uma empresa mais inteligente, mais voltada ao lucro do que simplesmente ao crescimento de faturamento e etc. A segunda parte foi depois disso. A gente, já com meus primeiros passos na liderança dentro da empresa, a gente começa a perceber, principalmente observando
coisas no nosso mercado e outros mercados, dentro e fora do país, as oportunidades de mexer como as coisas sempre foram feitas. E essas provocações não só transformaram o resultado da empresa, a gente sai ali de X faturamento para 8X faturamento, a gente cresceu 8 vezes em 5 anos, mas principalmente a gente começou a se conectar melhor com outras partes da indústria automotiva, criando uma oportunidade muito maior. Então a gente começou a se relacionar direto com seguradoras, a gente começou a se relacionar direto com os governos, até chegar ao ponto onde tentam proibir a nossa atividade no estado de São Paulo. Vale lembrar que tem um lado ilegal muito forte dentro do nosso mercado. Para atacar isso, tentam proibir. E aí depois a gente volta com essa questão de como que a gente regulamenta o mercado e ajuda os entes policiais, o governo, a combater o lado ilegal. Então, o resultado disso foi uma grande redução de roubo. A gente reduziu já no acumulado aproximadamente 50%, 60% do roubo de veículos no estado de São Paulo. E ficou aquela coisa sexy. Então a gente não só cresceu pra caramba, mas a gente passa a se orgulhar daquilo que a gente faz. E vale lembrar, um negócio tradicional, chato, simples e sem tecnologia. A gente conseguiu inovar, a gente conseguiu transformar, a gente conseguiu fazer uma disrupção no mercado usando os recursos que a gente já tinha em casa. Não caiu um pote de dinheiro lá para a gente começar a investir. Não caiu um pote de influência para a gente conseguir navegar nesses mercados. A gente simplesmente foi consistente num ponto importante. A gente testava o tempo todo, pequenininho, e todo dia, e todo dia, e todo dia, e todo dia, e daqui a pouco, quando você olha a história, parece, nossa, esses caras têm uma história genial, eles conseguiram fazer uma transformação digna de cinema, etc. E nada mais é do que a consistência de testar pequenininho o tempo todo. No médio ou longo prazo, quando você junta essa história, parece realmente uma coisa de gênio, mas na verdade é consistência. Você pode buscar estratégia, você pode buscar consultoria, você pode buscar orientação, etc. Mas nada vai ser mais eficiente do que você, focado no seu objetivo, testando 1000 formas de fazer aquilo até acertar. E é exatamente isso que a gente quer conversar daqui para frente. Então vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você, sem papel, sem caneta, comece a me dizer aqui. Seu crescimento, ele é maior ou menor do que a inflação? A gente olha muito o nosso faturamento e a gente fala, poxa, esse ano eu consegui crescer 10%. Mas você olha o nominal. Você olha lá, eu faturei 10 mil reais e esse ano estou aqui com 11 mil reais. Esse crescimento, ele mal cobriu a inflação que aconteceu no mercado. Seu custo de produto subiu, a sua folha de pagamento subiu. Então, provavelmente você tem olhado a sua forma de crescimento de uma forma que não está realmente buscando a sua eficiência, a sua lucratividade e outras coisas. E, de novo, trazendo aqui para a minha realidade, a gente olhava exatamente da mesma forma. E a gente mal olhava a questão anual da coisa, a gente olhava de um mês para o outro e a gente tinha pouco controle sobre como as coisas estavam acontecendo. Outra coisa muito comum é a dependência de um cliente só. Não era o nosso caso especificamente, a gente, ali na JR Diesel, tinha uma estrutura de varejo, então eu tinha lá 1000 clientes, 2000 clientes por mês, apesar de um ou outro ter uma relevância grande, mas a gente permitia que clientes de maior volume, clientes que tinham mais peso na casa, por amizade, por trabalhar com a gente há muito tempo, etc., a gente permitia que esses clientes, entre aspas, abusassem dessa condição e espremessem margem, etc. E no final do dia tem uma questão muito importante. A gente mal conhecia a nossa margem. A gente não sabia direito calcular o custo da nossa mão de obra, do nosso serviço, que deveria estar embutido no valor da peça. A gente não olhava a questão do custo de ocupação do espaço. Ah, o imóvel é meu. Tudo bem, o imóvel é seu, mas aquilo lá não é o seu negócio, né? Alugar o negócio, então o imóvel. Então você acaba não percebendo que você pode ir para um lugar alugado por 20 mil reais e colocar o seu imóvel para alugar por 30. Então você tem que colocar na conta quanto a sua empresa deveria estar pagando para você de aluguel. Então tem coisas que as empresas tradicionais, principalmente as familiares, não têm o hábito de olhar. E aí você acaba não percebendo o que está acontecendo dentro da sua empresa em relação ao fluxo do dinheiro. As pessoas não conhecem muito essa questão. É outra coisa extremamente importante para a gente conseguir olhar qual que é o nível de eficiência da sua empresa, a lucratividade da sua empresa.
é a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. Empresários normalmente, vou te falar que 90%, incluindo nós nessa época, a gente não tinha um salário. A gente simplesmente tinha um desafio que eu precisava ou fazer uma viagem, ou trocar o pneu de um carro, ou trocar o carro, ou fazer uma reforma na casa, ou pagar a conta de celular, escola das crianças. A gente jogava tudo dentro da empresa para pagar, ou a gente simplesmente ia tirando da empresa de acordo com o que a gente precisava, sem nenhuma métrica se a gente era caro ou barato para a empresa. E isso custa caro. Custa caro porque a gente não consegue medir com precisão o que está acontecendo dentro da empresa. A gente não consegue medir com precisão se nós somos gastões ou não dentro dessa estrutura. E aí um atrapalha o outro. A empresa atrapalha você, você atrapalha a empresa. Então tem muita coisa ali que você pode começar a olhar que você simplesmente transforma a forma de olhar para os seus números e quanto que você custa para a sua empresa. E falando sobre quanto você custa para a empresa, você tem lá a sua folha de pagamento, você tem funcionários de curto prazo, funcionários que estão com você há muito tempo, às vezes você só tem um funcionário, não importa. A grande questão é que a grande maioria dos líderes hoje tem funcionários que só reagem. Então, ele vai lá, ele depende da sua presença, ele depende de você dar a mão, ele depende de você dar a próxima orientação, e não é necessariamente uma culpa deste funcionário, desse colaborador. Muitas vezes é uma culpa sua em relação à forma de liderança, uma liderança diretiva, que o tempo todo está presente, o tempo todo está corrigindo o que a pessoa está fazendo e conta pouco com a autonomia daquela pessoa para que ela consiga tomar atitudes, que ela consiga desenvolver a liberdade de dar os próximos passos. E aí você precisa entender qual é o perfil de time que você tem ali. Você precisa entender se é uma pessoa de realmente uma capacidade intelectual mais reduzida que precisa de uma orientação constante, mas tudo bem, você tem aquela pessoa, ela é adequada para aquele cargo? Não, esse cargo realmente, esse cargo é tirar a caixa desse lado e colocar a caixa desse lado. Mas às vezes você vai ter essa pessoa numa posição de gerência porque ela está muito tempo lá, ou porque ela simplesmente tem cliente que depende da presença dela, e aí você tem uma pessoa que não consegue desenvolver, não consegue te trazer resultados, e ela está ali, naquela posição, naquele momento. Então a gente acaba, por carinho, por procrastinação, a gente vai empurrando com a barriga, por falta de coragem de tomar algumas atitudes, a gente vai formando o time errado para a missão que a gente está querendo desenvolver. Então, de novo, não é culpa dessas pessoas, não é culpa sua, as coisas simplesmente vão acontecendo, principalmente nas pequenas e médias empresas. E aí a gente entender que a gente tem que ter a responsabilidade em algum momento, assim como a gente organiza um estoque, a gente organiza as finanças, a gente tem que organizar o corpo de pessoas da empresa. A gente precisa entender que nós precisamos ser melhores contratantes, nós precisamos ser melhores líderes, a gente precisa ser melhores formadores de pessoas, seja para aquela pessoa de intelecto mais baixo, que vai sempre naquela pegadinha de execução básica, você pode ajudar aquela pessoa a se desenvolver dentro da área que acabe ali. Outras pessoas uma desenvoltura melhor, mas talvez ela esteja num momento de vida muito mais júnior. Então você precisa ajudá-la a buscar as informações, etc., para crescer, para se desenvolver. Então tem muita coisa aqui que a gente pode começar a trazer, que é como que você se percebe nesse momento. Quais são os seus números? Qual é o tipo de planilha que você usa para controlar faturamento, despesa, quantos fornecedores você tem, quantos clientes você tem, quanto que cada cliente representa no total do faturamento, quanto que é a média de vendas por cliente na sua empresa, quais são os números que a gente vai começar a olhar daqui para frente para a gente ter uma fotografia clara, um diagnóstico preciso da sua empresa para a gente começar a tomar as próximas atitudes. Mas a gente não vai fazer uma promessa, a gente vai dar 72 horas. Durante as próximas 72 horas, você vai começar a buscar todos esses números dentro da sua empresa, colocar no papel, pode ser papel de pão, você não precisa de sistema para fazer isso. E aí você vai começar a perceber onde você está. Porque se a gente não souber onde você está nesse momento, eu não consigo te levar para o próximo passo. E é disso que a gente vai começar a falar daqui a pouco. As empresas travadas, as empresas que se sentem estagnadas, elas não precisam necessariamente de uma disrupção. Elas não precisam de uma transformação de mercado, como eu já expliquei aqui, que eu acabei vivendo. Elas precisam de 3 alavancas básicas que conseguem
simplesmente fazer o negócio fluir. Você precisa de simplicidade em cima dessas 3 coisas e a gente vai contar aqui, passo a passo, como que você começa a mergulhar nessa questão. Não precisa se sentir desesperado de coisas complexas que eu posso ter falado aqui, que você viu na internet. Não precisa entrar naquela paranoia maluca de dono tem que sair da operação, etc. Você sim precisa estar na operação de uma forma mais estratégica, de uma forma mais executiva, de uma forma que você lidera mais do que executa. Então você sim está na operação, mas de uma forma diferente. Então não precisa entrar em desespero de que você precisa mudar por completo a forma que você trabalha na sua empresa. Eu quero que você sim trabalhe bastante, mas gostando do que você está fazendo, porque você começa a ver um resultado diferente. Você vê que cada uma das suas ações trazem novos clientes, uma margem maior, traz um tempo a mais para você conseguir dar um passo para fora da empresa e buscar novas formas de trabalho, novas formas de ganhar mais dinheiro, às vezes até uma diversificação de mercado. Então dá para a gente levar isso de uma forma mais leve, mais simples e com 3 passos básicos que eu vou passar para você agora. A alavanca 1 aqui é o olhar externo. O olhar externo é muito cirúrgico. É você ter a capacidade de entender o que está acontecendo fora dos seus portões. A gente ouve muito a questão do dono com o umbigo no balcão e isso é essencial para qualquer empresa, principalmente as pequenas e médias, que dependem muito ali do seu fundador, né, do criador da empresa, daquela pessoa que está ali no dia a dia. Só que o olhar externo, ele vai te ajudar a começar a se alimentar de novas fontes de informação. Você vai começar a olhar para o seu concorrente ou para empresas que não têm nada a ver com o seu mercado e começar a copiar de uma forma inteligente, que você consiga traduzir para a sua realidade e do seu jeito aplicar aquilo ali. Então não adianta olhar para a Avan, por exemplo, e falar assim, poxa, ele faz daquela forma, eu vou fazer exatamente no mesmo formato. Ele está fazendo daquela forma porque ele tem uma equipe gigantesca, ele já errou um milhão de formas de fazer e não adianta você tentar com os seus recursos, sem o time que ele tem, sem o estilo de liderança que ele tem, traduzir ao pé da letra para o seu universo. Você precisa fazer uma tropicalização, você precisa fazer uma adaptação daquilo que você percebeu como qualidade, como oportunidade, para a sua realidade. Então respeita o seu tamanho, respeita o tempo das coisas, respeita a forma que você consegue colocar, o tipo de cliente que você tem, o time que você tem, respeita tudo isso, mas sim, sai para a rua, vai olhar com um olhar cirúrgico como é que você consegue extrair cada uma dessas coisas para dentro da sua realidade. E aí como que você sabe qual que é a diferença de realidade? A gente falou agora há pouco, é conhecendo os seus números. Conheça os seus números para você conseguir fazer esses paralelos. E de novo, eu não quero que você entre em grandes inspirações. Não é para ficar cruzando planilha no chat GPT, não sei o que, blá blá. É sobre você ter o conhecimento profundo dos seus números e de cabeça, na intuição, conseguir cruzar tudo isso. Eu não quero aqui você pirando em grandes inovações. Eu quero você calmo, tranquilo, entendendo que você consegue, quando você tem melhor domínio dos seus números, fazer cruzamentos com o que você está vendo na rua. Você precisa sim sair um pouquinho do seu balcão, mas é um pouquinho, é só um pouquinho. Eu estou falando de uma vez por mês, e não precisa ser o dia inteiro, sai meio período, vai descobrir, vai desbravar o mercado, mas você precisa ter esse olhar externo. E às vezes o olhar externo é ver o seu cliente. O que ele está fazendo com o seu produto na rua? Como que está sendo a experiência dele? Como está sendo a experiência dos clientes, dos seus concorrentes? Você conhece o seu cliente profundamente? Parou para conhecer os seus números em 72 horas? Como que foi a questão também dos números do seu cliente? Ele está satisfeito? Qual que é o índice de satisfação? Ele voltou a comprar de você? Ele comprou uma vez só e foi embora? Ele comprava grandes compras, agora ele está comprando menos, ou ele comprava pequenas compras, agora está comprando mais, está comprando faturamento maior, mas as compras estão mais espaçadas. Você conhece realmente a dinâmica do seu cliente? Isso na alavanca 1 é extremamente importante você entender. Não o que está acontecendo dentro do seu balcão, mas o que está acontecendo fora dos seus portões. A alavanca 2 é sobre os testes de 72 horas. A gente vai falar muito sobre as 72 horas. E a gente vai testar tudo que a gente conseguir daqui para frente. Então, se a gente vai testar uma nova forma de atendimento do cliente, a gente vai testar uma nova forma de aquisição de produtos, a gente vai testar uma nova forma de produzir aquele produto que você já faz, a gente vai testar novas formas de transportar
o que a gente produziu, a gente vai testar novas formas de fazer 1 milhão de coisas. Mas o importante é que a gente conversou aqui, a gente juntou a equipe, a gente entendeu o cliente, a gente entendeu os números, então a gente vai fazer um teste, a gente faz rápido, mas por que 72 horas? Porque a gente vai colocar em prática, ainda que seja de uma forma básica, experimental, não completa, envolve o cliente, o teste, explica para o cliente, você está fazendo parte de um teste. Ora você vai cobrar por esse teste, ora não vai cobrar pelo teste, depende muito do qual é o seu produto, o que você vai fazer, mas deixe claro que aquilo é um teste. Clientes e clientes acontecem, né, nesse mercado, então tem cliente que gosta de participar desse tipo de teste, tem cliente que você não deve nem cogitar passar por uma questão de teste, mas qual que é a pegada aqui do teste? A gente faz teste o tempo todo para a gente entender novas estratégias. E se a gente faz testes pequenos, de baixo risco, que não demandam investimento, não demandam a contratação de uma nova pessoa, etc., a gente ganha liberdade para conhecer essas variáveis do nosso negócio. A gente consegue dar novos caminhos e começar a explorar isso de uma forma muito diferente. E a gente vai acumulando resultados desses testes e isso, no futuro, a gente começa a ver como uma grande estratégia bem realizada. Não vamos ficar pirando em planejar o futuro com perfeição. Vamos testar pouquinho o tempo todo. Vamos levar a nossa empresa para o próximo passo e a gente consegue travar melhor essa questão. Indo para a alavanca 3, a gente vai falar muito sobre as métricas de novo valor. A gente entende o nosso passado, a gente saiu testando um monte de coisa e as métricas de novo valor, a gente vai parar de pirar aqui sobre o nosso percentual de inovação. A gente foi super disruptivo, a gente se diferencia muito do nosso cliente porque a gente é diferentão, não porque a gente está gerando resultado. Não, a gente vai pegar as novas métricas de valor, que é dinheiro por cliente, aquele produto que dava R$10 de margem, ele passou a dar 15, a gente vai olhar tudo que põe mais dinheiro no bolso da empresa. O seu bolso a gente vai falar mais para frente, mas no bolso da empresa. Como é que a gente faz a sua empresa ser uma empresa geradora de caixa? Talvez você já seja gerador de caixa, mas como que a gente cria a exponencialidade do seu caixa? Então hoje você está lá com R$100 mil de lucro por ano, eu quero você com 1 milhão de lucro por ano. Tanto porque você aumentou a receita, mas principalmente porque você despencou as despesas. Você criou processos mais inteligentes. Você gasta menos para atrair um novo cliente. Você hoje consegue fazer 3 vezes o seu faturamento usando a mesma base de colaboradores. Lembra da história da JR Diesel, que a gente pegou um negócio tradicional, passou por uma grande transformação que levou 5, 7 anos de pequenas alterações e a gente sai de um faturamento de 1 para 8, então isso aconteceu com o mesmo tamanho de time. E aí a gente se tornou muito mais eficiente. E hoje o nosso modelo passou a ser copiado por muitos centros de desmontagem e você vê margens de lucro incríveis, mesmo naqueles caras que não estão no nível de sofisticação do JR Diesel, de uma Renove e etc. Você consegue ver que o mercado entendeu que ele pode ser mais lucrativo a partir de um exemplo chamado JR Diesel. E é isso que eu quero trazer de volta para você. A gente vai construir aqui toda a estrutura de métricas, aquilo que a gente vai começar a buscar dentro do seu negócio para que você acompanhe resultado. E esse resultado não é faturamento. Compre isso com você. Resultado não é faturamento. Muitas vezes as pessoas vão trabalhar a redução de faturamento para ganhar mais dinheiro. A gente tem casos práticos dentro das nossas mentorias, etc., de gente que derrubou pela metade o faturamento para ganhar mais do que ganhava antes. Então não se apegue à questão do faturamento. A gente vai olhar outros indicadores. Quantidade de clientes recorrentes, quanto que o cliente compra. Você tem um custo gigante para trazer um cliente da sua loja, de marketing, de esforço de vendedor, de posicionamento, de pós-venda, etc. A pessoa chegou, vamos vender 10 vezes mais para aquele cliente, além do que ele já estava preparado para comprar. Vamos aproveitar melhor esse esforço. Então é a otimização das coisas. Mas para a gente saber se a gente está otimizando, não é no cheiro. No começo a gente vai fazer tudo no feeling, tá tudo bem, a gente vai na simplicidade, mas a gente começa a construir aqui quais são as métricas que a gente acompanha para entender quais são os nossos próximos passos. E nessa pegada que a gente começa a criar os ciclos de transformação. Então, alavanca 1, a gente olha para fora de forma cirúrgica, analítica, e a gente traz as informações para a gente. Passo 2,
testa pra caramba, alavanca 2, a gente testa muito e testa rápido, a gente testa em 72 horas tudo que a gente discute nessa mesa. Passo 3, a gente mede de novas formas, a gente mede lucratividade, a gente mede eficiência, a gente mede redução de custo, a gente mede otimização do cliente que está no nosso balcão. Nessas 3 alavancas a gente começa a viajar para outro nível. Mas a pergunta aqui, funciona para mim? A gente falou aqui de JR Diesel, que é uma empresa densa, mercado difícil, tem concorrência ilegal, tem concorrência extremamente informal, mas a gente tem aqui, e aí você vê que funcionou, a coisa se transformou e a coisa cresceu e a coisa se posicionou e avançou pra caramba. A gente tem a história do meu pai, que não foi uma pessoa famosa na sua vida inteira, uma pessoa que viveu no balcão a vida inteira e em algum momento eu percebi ali que tinha recursos que eu poderia usar de outra forma e eu comecei a explorar ele na imprensa, que a gente começou a brincar em Facebook e hoje ele é uma figura pública que fatura pra caramba com palestra, com produtos digitais, etc. Então você vê que dá para extrair das coisas mais improváveis possível, o cara fundador de Desmanche e o cara vira um baita de um influenciador que vende pra caramba palestra, etc. Então você tem outro aqui, mas o principal, vamos trazer aqui a questão de como que a gente pega uma jornada de conhecer forte seus números e transforma numa grande oportunidade. Quando a gente começa a olhar o caso do JR Diesel, as principais deficiências do mercado estavam na origem de veículos em final de vida para fazer a desmontagem e estava nos canais de distribuição das peças. Então você percebia que os desmanches formais ou eles compravam de leilão de Detran ou leilão de seguradora e aquilo no Brasil são aproximadamente 500 mil veículos por ano. Se você comparar com o que acontece de números nos Estados Unidos, Japão, Europa, isso deveria ser no Brasil, fazendo uma tradução para o tamanho de frota que nós temos, deveriam ser 5 milhões de veículos por ano. E aí ficou na minha cabeça, onde estão os outros 4 milhões e meio? Se a gente não tem em leilão de Detran, em leilão de seguradora. E aí eu vou entender nesses outros mercados de onde saem esses veículos. E eu percebi que isso vinha da frota, seja da pessoa física ou das empresas que estavam usando seus veículos. E não necessariamente eles eram batidos, às vezes eles eram só superutilizados. E nesses mercados eles iam perdendo valor até chegar no ponto que eles eram direcionados, vendidos para os centros de desmontagem. E eu falei, pô, vamos começar a testar isso? E aí, testando isso, a gente consegue descobrir dentro do JR Diesel que as empresas têm esses veículos, só que a JR não tinha capacidade de absorver todos eles. Então eu tinha uma oportunidade ali, eu posso vender esses veículos para os meus concorrentes. E aí como é que a gente começa a trabalhar isso, né? E aí da outra ponta, canal de venda, JR Diesel, balcão, 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 e era muito telefone. Eu falei assim, poxa, legal, JR Diesel é uma empresa que ficou conhecida, ela ficou famosa, ela está bem estruturada. A gente consegue explorar aquilo. Mas e os outros desmanches? Que não tem a força da JR Diesel, como é que a gente faz esse cara vender mais e não só no Mercado Livre, por exemplo? A gente precisa pensar em outras formas. Esse cara precisa vender peça remanufaturada. Ele precisa entender que a peça quebrada tem valor para alguém. Ele precisa entender que ele consegue faturar mais com os materiais recicláveis. Então, eu pego aquela inteligência de números que eu consegui extrair de JR Diesel e falo assim, isso aqui tem uma oportunidade. E aí que nasceu a Octa. A Octa nasceu como um marketplace, né, um mercado livre da vida, mas que faz as duas pontas, o marketplace circular. Ora, ela pega da frota, vende o veículo para o centro de desmontagem e ganha uma comissão disso. Ora, ela pega do centro de desmontagem e vende para o mercado peça remanufaturada, sucata e ganha uma comissão daquilo. E a gente passa, como Octa, uma empresa totalmente independente, a faturar em cima daquilo que sempre foi concorrente para a gente. Isso só foi possível porque a gente conhecia não só os números internos, mas a gente passou a conhecer os números externos do mercado. Quando a gente conhece os números externos, a gente começa a perceber onde estão as brechas do mercado e as oportunidades de explorar aquelas brechas. E é aí que está a importância de tudo isso. Você consegue fazer transformações, você consegue aproveitar oportunidades que estão dentro do seu mercado, mas não necessariamente tem o mesmo nome do negócio que você está acostumado a trabalhar. Então tem muita forma de fazer isso. E esse é um pequeno case que eu trago para você, para mostrar que sim, é possível e não importa em que mercado você está. Dá para a gente testar rápido, tomar conhecimento de como funciona e partir para ação.
entender que a gente tem vários novos passos para fazer. E aí, para a gente conseguir mapear aqui melhor, qual que é o seu medo aqui, né? O seu medo é, eu não tenho tempo, eu estou aqui no balcão, eu estou no financeiro, eu estou em todas as posições. Às vezes você é um empreendedor, né? Aquela pessoa que está tocando um negócio e é sozinho dentro disso. Mas a principal pergunta que eu tenho é, você não tem 15 minutos do seu dia para pensar um pouquinho nisso? Você não tem nem 15 minutos? Você não consegue comer, você não consegue ir no banheiro, você não consegue dar uma respirada, tomar um cafezinho? Eu quero que você pare 15 minutos, todos os dias. Ou que você pare uma vez por semana, 2 horinhas, para você se alimentar de novas coisas, você conseguir buscar novas coisas. É disso que a gente consegue puxar dentro desse curso para você começar a entender que faz também parte dessa montanha de coisas que você faz, pensar os próximos passos, pensar qual que é o futuro do seu negócio, do seu mercado. Está na sua responsabilidade de fazer isso e, de verdade, 15 minutos todos os dias você tem. Esse tempo você consegue ter. Ah, não, mas o meu problema não é tempo, o meu problema é verba. Cara, a gente fez a principal transformação da JR Diesel quebrados. A gente estava se recuperando de uma quase falência ali da empresa. E a gente conseguiu fazer tudo isso utilizando os recursos que a gente já tinha em casa. As pessoas que a gente já tinha em casa, a gente usava recursos literalmente como estrutura metálica da empresa que a gente jogou na sucata para fazer uma graninha e comprar mais um caminhão. Então a gente fez muita coisa usando um recurso que a gente já tem em casa. Eu não quero que você saia pensando que você precisa captar investimento, que você precisa pegar um empréstimo bancário, etc. Não importa se nesse momento você está com margem de lucro ou você está endividado, não importa. Dá para a gente construir esse negócio, dá para a gente criar uma dinâmica para você sair disso. E porque hoje, quando a gente fala do custo disso, você tem que comparar o que é o custo disso, de esforço, etc., se ele é maior ou menor do que os erros que vem comprometendo o futuro da sua empresa, vem te deixando com essa sensação de estar estagnado. Isso custa mais caro para você do que esse esforço, às vezes até um pouquinho de dinheiro que você invista para começar essa transformação. Então a convocação agora é para a gente partir para ação. É você entender que você tem um desafio, você está no momento ou de linha reta, você está estagnado, ou é aquele crescimento chato, aquele crescimento que às vezes não cobra a inflação, aquele crescimento que não faz você ter a vontade de sair na cama na segunda-feira, e a gente vai para a ação. A gente vai começar a transformar a forma que as coisas acontecem na sua empresa, a gente vai mudar a sua realidade de lucratividade, a gente vai mudar a eficiência dos seus processos, a gente vai tirar das suas costas um peso grande que você carrega e a gente vai começar a colocar na sua mesa uma empresa saudável, uma empresa gostosa de trabalhar, aquela empresa que você quer ver mudando. A gente vai começar a trazer sustos para o seu gráfico e sustos positivos, sustos que tiram daquela retinha e começam a trazer uma curva mais positiva. É disso que a gente precisa começar a falar, é disso que a gente vai discutir e é isso que o curso Inovação para Não Inovadores traz para você. A gente, em 6 módulos, a gente consegue trazer todos os passos que eu construí dentro da metodologia de desmanche criativo, coloquei isso no livro Inovação para Não Inovadores, e o curso ele traz isso de uma forma mais afável, a gente consegue trazer de uma forma sintética, direto ao ponto, prática, com ferramentas muito simples de utilizar no seu dia a dia, para você transformar o seu negócio, transformar a sua lucratividade com os recursos que você já tem em casa. Eu não quero você reinventando a roda, eu quero você usando os troços que você já tem em casa e começar a ter resultados diferentes. Eu quero ver você mais satisfeito com o seu negócio, eu quero ver você dando sustos na sua linha de crescimento. E por que faz sentido você olhar isso agora? Porque eu já comentei aqui agora há pouco, teste a gente faz em 72 horas. A gente vai dar agora 72 horas para você tomar essa decisão de transformar o seu negócio. Você vai voltar agora para a sua cadeira aí, você vai fazer conta e você vai tomar essa atitude em 72 horas de transformar o seu negócio baseado nessa metodologia que eu quero entregar para você. Essa metodologia está forte, essa metodologia eu já consegui usar em 3 dos meus negócios. Eu estou indo para o 4º negócio usando essa metodologia de partir do simples.
usando poucos recursos ou nenhum recurso, é conseguir transformar o cenário em uma coisa muito mais interessante, mais fácil de gerir, mais fácil de crescer. Então é isso que eu quero te entregar daqui para frente e você começa nas próximas 72 horas desse curso. Por que eu quero que você comece nas próximas 72 horas? A gente vai criar uma condição especial aqui só para os 55 primeiros clientes desse negócio. Essa condição é para a gente testar a sua vontade de mudar, é testar a sua vontade de buscar um resultado diferente, de buscar mais lucratividade. É uma lucratividade que eu quero que você busque, sim, entrar no curso nas próximas 72 horas, mas que até 90 dias você sinta no bolso isso acontecer. Eu quero que em até 90 dias você esteja sentindo que faz sentido começar essas transformações, que você vicie em buscar essas inovações pequenas, simples, diretas ao ponto, para começar a ver resultados melhores, ver sua empresa crescer de uma forma diferente. E por que só 55 vagas? Porque eu quero testar realmente quem está afim de manter essa prática depois. São 72 horas para você fazer tudo daqui para frente. É teste, 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 teste. E aí é só essas pessoas que eu quero sentir agora. Para essas pessoas que entrarem agora nas 55 primeiras vagas, a gente vai ter uma mentoria personalizada depois. Um grupo pequeno de até 55 pessoas que vai conseguir ter um acompanhamento durante o processo. Então não é simplesmente assistir o curso, etc., como o resto das pessoas vão fazer. Essa turma vai conseguir ter um acompanhamento. O que é esse acompanhamento? São pequenas lives, mentorias online ali, onde você vai ter contato comigo, com pessoas de marketing digital, pessoas de gestão, etc., durante 3 meses, e a gente consegue fazer com que você coloque em prática tudo isso. E em 90 dias a gente vai ter na prática, dentro de todo esse universo de números que a gente falou, a gente vai mostrar na real que você conseguiu não só crescer faturamento, mas reduzir custo, melhorar a eficiência e principalmente trazer lucro para a sua empresa.